Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o eletrodo de aterramento. Esse sou eu e essa é a minha família, e nós moramos no mar. Veja, o nosso barco, a gente teve que desenvolver um sistema fotovoltaico para suprir as nossas necessidades elétricas, né? E estamos dividindo nessa série a nossa experiência em desenvolver esse projeto, mas também porque nós estamos trocando de barco, né? Esse barco aqui que você está vendo na imagem já não está com a gente. E nós estamos planejando o nosso próximo barco. E aí nós aproveitamos para dividir essa experiência com você. Quem sabe possa ser útil, seja você estando num barco ou num motorhome, tá bom? Bom, nós procuramos seguir algumas normas técnicas, uma delas é a NBR 5410, que a gente pode dizer que seja a bíblia do eletricista em instalações de baixa tensão, que são as instalações residenciais. Falando simples, de forma bem simples, são as instalações residenciais. Existe também a NBR 16690, que trata especificamente de sistemas fotovoltaicos. Além dessas duas normas, que são literaturas para ser referência para a gente, nós usamos o manual dos equipamentos. Eles também são uma referência técnica importante. Apesar dessas duas normas não serem escritas para embarcações nem para motorhomes, aliás, existe lá um item dizendo que elas deixam de fora essa coisa de embarcação em motorhome, mas no nosso país, na data de hoje, não existe nenhuma norma técnica específica para o nosso contexto. Então, nós vamos usar essas normas, sabendo que em algumas situações a gente vai ter que pensar e tentar entender o que a pessoa ou o grupo que construiu essas normas gostaria de ter, e aí não se aplica diretamente a nós, mas a gente vai procurar aplicar isso da melhor forma possível, tá bom? De qualquer forma, é bom a gente ter à mão essas normas e ter acesso e conhecer alguma coisa do que elas falam. Vamos lá? Bom, quando a gente fala em aterramento, o que vem à nossa mente primeiro é o que acontece em terra, numa casa comum. Como seria? Existe um poste lá na entrada do nosso terreno. Esse poste vai receber a energia elétrica, vários cabos de um outro poste, possivelmente na rua, né? E aí chega lá na nossa casa, alguns condutores, né? Dois, três, quatro, aí varia um pouquinho. Nessa imagem eu coloquei três condutores, então seriam um neutro e duas fases, tá certo? A 5410 diz que é obrigatório se aterrar, existir um aterramento do neutro logo ali na entrada, perto do poste. Esse aterramento tem um nome especial, é conhecido como aterramento funcional. A ideia é que esse neutro, que é esse cabo azul que está representado na imagem, seja pura e simplesmente neutro, que ele não venha carregando outras cargas que entraram no sistema no meio do caminho aí, né? Se houver alguma carga, ela é logo desviada para a terra, de tal forma que esse neutro seja pura e simplesmente neutro. Ele tem a função pura de um neutro, tá certo? Aí, esses cabos vão entrar no quadro de distribuição, no quadro principal lá da casa, né? Até aqui, a casa, a gente não chegou no ponto de aterramento, mas sim existe um aterramento. E aí, esse aterramento vai entrar ali no quadro e está disponível num barramento ali na casa. Esse aterramento tem um nome também, chama aterramento de proteção, tá certo? Por vezes, uma única barra de cobre não é suficiente ou ela não chega, dependendo das condições do solo, a ser um aterramento adequado, não tem a resistência adequada, né? Quer dizer, às vezes tem uma resistência muito alta e essa resistência tem que ser a mínima possível. Então também é comum se colocar, né, múltiplas barras, mas todas elas interligadas. Esse interligamento das barras tem um nome também, chama equipotencialização.
tá bom? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Agora, se você quer saber que na norma nem cita essas barras, como é que é? A 5410 nem cita isso aí. A 5410 fala para aterrar na estrutura metálica da fundação da casa, né? Mas acessar essa estrutura metálica só quando ela está sendo construída. Depois que a casa foi construída, é muito difícil acessar esse ponto. Então, aí usa-se, se a casa acabou não tendo o aterramento, usa-se as barras, ok? Tudo bem? Esse tipo de aterramento é conhecido como aterramento TT. E a norma fala que para o aterramento ser adequado, ele tem que ser dessa forma, você tem que aterrar o neutro lá na entrada, ter um outro sistema de aterramento próximo à casa e, juntamente com isso, usar o que eles chamam de DRs, dispositivos diferenciais residuais. Na prática, sim, é um tipo de dispositivo que a gente não conversou até agora, mas o que ele faz basicamente é quando ele percebe a existência de uma corrente de fuga, ele desarma, né? E aí você não precisa ficar gastando energia elétrica drenando cargas pela corrente de fuga, porque esse dispositivo vai lá simplesmente desarma. Se ele desarmar, aí você já sabe, algum equipamento na casa está com corrente de fuga. Aí você vai investigar, a gente vai investigar, mandar esse equipamento para revisão, para o conserto e usar, ou trocar por um novo, tá certo? Mas veja, a 5410 coloca sempre um aterramento TT, que é esse tipo aí, junto com o DR. Nunca coloca separado, tá certo? Bom, esse é um sistema. Agora, há um outro tipo de sistema. Veja, o que acontece se a gente interligar o aterramento funcional com o aterramento de proteção? Então passa a ser chamado de aterramento TN, tá bom? Eu trouxe esse resumão porque a gente vai aplicar isso no nosso barco ou no nosso motorhome. Vamos dar uma olhada agora. Esqueci de dizer. Esse conjunto de todas as barras juntas, se você aterrou na fundação da casa, todo esse conjunto, vamos supor que você usou 10 barras de cobre lá. Então, o eletrodo não é uma única barra, mas o conjunto todo interligado. Aí a norma considera que considera que isso seja o eletrodo, tá bom? Agora vamos lá, vamos considerar agora o caso do barco. E a gente já vai conversar sobre o caso de um motorhome. Esse caso do barco é uma coisa muito curiosa. Imagine lá que você tem seu barco e você agora quer pensar no aterramento. Tá, até onde eu sei, a norma fala para eu enterrar uma barra de cobre. Aliás, essa barra é uma barra certificada, não é qualquer barra, tá certo? Ou usar a fundação, mas vamos supor que nós estamos usando a barra. Pergunta, onde que eu vou colocar essa barra? No caso de eu morar num barco, né? Quando eu fui pensar isso de forma séria, a primeira coisa eu comparei com a norma. Bom, a norma manda enterrar. Onde é o lugar mais próximo que eu posso enterrar? No fundo do mar. Mas espera aí, tá louco. É um negócio que sem cabimento. A gente não tem como ficar toda hora mergulhando, enterrando uma barra lá no fundo. Às vezes a profundidade é grande demais. Mas e quando a gente estiver se deslocando? Não dá para ficar amarrado num negócio preso lá no fundo do mar, né? Foi quando eu pensei, bom, pode ser que o aterramento não aconteça na terra, literalmente, que a gente fala a palavra aterramento e liga com a palavra terra. Pode ser que o aterramento no mar seja a água, porque a massa maior que o barco está em contato não é o chão, é a água. E é isso mesmo. No caso de um barco, talvez a gente devesse chamar de aguamento. Isso, veja como a norma não alcança essa situação, né? Ela nunca foi escrita para você aterrar um barco, aterrar na água.
Agora, a água tem algumas vantagens, né? Às vezes, quando a gente está em terra, enficando uma barra de cobre para seu aterramento, a gente mede e vê que a condutibilidade ali naquele terreno não é muito boa. E aí você precisa enfincar outra e outra e múltiplas barras, né? Agora, no mar, a água é uma solução salina. Então, ela tem uma condutibilidade elétrica muito maior, muito maior. Tanto que quando a terra está muito seca, o pessoal molha a terra, às vezes molha uma água com sal, ali uma água salobra, para aumentar a condutibilidade elétrica ali naquele ponto onde fez o aterramento. Agora, vamos lá. Então já sei que a terra no barco não pode ser o fundo do mar. Tem que ser a água. Ok, então o que, que eu faço? Eu vou pegar uma barra, colocar numa boiazinha e deixar um cabo pendurado e vou arrastando isso aí? Mais ou menos é isso. Essa pode ser uma possibilidade, sim. No caso, não precisa ser uma barra. Pode ser uma chapa de cobre que você tem o seu cabo e você literalmente vai arrastando. Ela tá na água, pendurada ali de alguma forma, tá bom? Agora, essa não é a única forma de fazer. A gente pode usar, por exemplo, a âncora. A âncora, sim, estaria, quando o barco estivesse fundeado, né? Estaria em contato lá com a terra, com o solo mesmo, com a areia, o substrato que for lá embaixo. E a corrente estaria em contato com a água. Então seria uma coisa dupla ali, né? Agora, nesse caso que a gente optou em aproveitar o sistema de fundeio para usar como aterramento, esse cabo que liga a âncora no barco tem que ser uma corrente, tem que ser algo metálico, porque nem sempre a gente usa, às vezes, uma corrente, às vezes usa um pedaço de corrente, um pedaço de cabo de seda, de nylon, o que for, né? Mas se a gente for usar um, quiser aproveitar o sistema de fundeio para contribuir com o aterramento, então tem que ser corrente, 100% corrente. E aí, se a gente tiver a corrente, ela tem que estar interligada com aquela nossa chapa, com aquela nossa barra que está pendurada ali na água. Um dos conceitos da NBR 5410 é que toda vez que você tiver alguma coisa que você estiver usando como aterramento, se você tem múltiplas, todas elas precisam estar interligadas, né? Eles chamam isso de equipotencialização, tá? Outra opção, e que é muito usada, se você for buscar em, em, em sites americanos, em outros países, eles usam o eixo do motor, que é uma peça metálica que está em contato com a água. Você pode usar aquilo ali para servir de aterramento? Pode. Agora, o problema é que no eixo do motor, se a gente não passar alguns produtos para proteger, ele normalmente gruda muita craca, que são uns moluscozinhos que vão crescendo ali, e daqui a pouco o eixo às vezes não consegue nem girar direito de tanto bichinho que cresceu ali. Então usa-se tintas e produtos especiais para minimizar a possibilidade da craca grudar ali. Agora, na hora que a gente pinta o eixo metálico com essas tintas para proteger da craca e da corrosão da água, aí não fica um bom eletrodo de aterramento ali, tá certo? Mas é uma opção, porque o eixo está ligado ao motor, né? Então a gente pode aterrar tudo lá no motor do barco e essa é uma opção. Outra opção, principalmente para veleiros, né? É essa quilha, a parte inferior da quilha normalmente é metálica, é de chumbo, é algum tipo de metal ali. Então a gente pode usar a parte metálica do barco que fica afundada ali para servir como sendo o nosso eletrodo de aterramento. Mas ali também a gente pinta, protege para não estragar. E se a gente faz isso, a gente diminui a eficiência daquilo ali como o aterramento. Outra opção é colocar uma chapa, aí sim, uma chapa de cobre parafusada em algum lugar ali no casco do barco, sem pintura, sem nada, deixa ela exposta mesmo. É claro que vai corroer, é claro que vai grudar craca, mas a função dela ali é justamente ser a melhor forma das cargas se dissiparem pela água, né? E aí a gente tem que fazer manutenção, não tem jeito. Vai ter que tirar, limpar, e se tiver corroendo, troca por outra. É uma luta, né? É uma luta.
Agora, se a gente usa todos esses sistemas juntos, que é possível também, eles precisam estar todos interligados. Interligados. A palavra-chave é essa, ó, equipotencialização. Essa palavra vem da NBR 5410, que é deixar tudo aquilo que a gente está usando como terra no mesmo potencial, tá certo? E esse tipo de aterramento seria o TT, seria aquele aterramento que a gente viu agora há pouco, em que... por que o TT? Porque não vem um neutro lá do poste, nem existe um poste aqui. Então, esse tipo de aterramento é pura e simplesmente um aterramento TT, tá certo? Agora aqui vale uma observação. Eletrodo de aterramento não é necessariamente a mesma coisa que anodo de sacrifício. Eu não sei se você sabe, mas em barcos existe uma pecinha metálica chamada anodo de sacrifício. A ideia é que tudo que for de metal na embarcação, aí vem hélice, motor, a torneira do banheiro, os guarda-mancebo, qualquer coisa que for metálica no barco tem que estar ligado a um fiozinho e chegando nesse anodo de sacrifício. Mas a função desse anodo é minimizar a corrosão dos metais. Ele não está pensando em ser um eletrodo de aterramento. Apesar de o eletrodo de aterramento estar conectado eletricamente com o anodo de sacrifício, são situações e coisas diferentes, tá certo? O eletrodo de aterramento, ele se preocupa em ser o agente facilitatório para as cargas se dissiparem na água. As cargas, por exemplo, que acontecer numa descarga elétrica, atmosférica ou numa fuga de corrente, né? Então, tem que ser uma peça, um eletrodo, tem que ser um agente facilitatório para as cargas se dissiparem. Já o anodo de sacrifício, a ideia dele é outra, ele até pode ser uma peça menor, reduzida, a ideia dele é ele se desgastar para o outro metal não se desgastar, tá? Agora, eles sim vão estar interligados. Aí também a gente pode fazer uma pergunta, será que eu devo usar DRs? Porque a gente viu que na norma 5410, para a gente ter um aterramento TT, que é esse caso, a gente deveria usar um DR. DR é aquele dispositivo que quando ele percebe uma fuga de corrente, ele desarma. E aí, pronto, corta o sistema e você vai ter que ver qual é o equipamento que está tendo fuga de corrente. Ele é um ótimo equipamento para esse tipo de proteção. Agora, a experiência não necessariamente minha, não cheguei a usar, né, mas eu fui pesquisar e eu tô desenvolvendo o nosso sistema do nosso barco ainda. Mas eu tenho visto pessoas que mostraram, né, você pode encontrar vídeos no YouTube, que os DRs em sistemas fotovoltaicos off-grid 100% como é esse, a partir de inversores de onda senoidal pura ou de outros inversores, eles costumam não funcionar, não acionar, porque o nosso inversor, apesar dele poder mandar uma onda senoidal pura, ele não tem fase neutra, são duas fases e as fases não são iguais, né? Talvez por isso ele fique meio perdido e não funcione muito. Mas é um assunto muito interessante para a gente desenvolver e aprender mais, né? Como que eu poderia fazer para usar DR a partir de uma alimentação de um inversor de onda senoidal pura, tá bom? Beleza? Bom, em linhas gerais, o aterramento de um barco é esse, tá? Ou você tem algo pendurado, uma chapa pendurada ali, ou você usa seu eixo, ou você usa uma parte metálica do seu barco, ou você vai usar sua âncora, ou você vai usar uma chapa parafusada em algum lugar ali do seu barco, tá certo? E tudo isso junto, pode. Aí tudo isso junto, interligado, vai ser o nosso eletrodo de aterramento. Tudo bem? Agora vamos fazer o mesmo exercício com motorhomes. Eita, como será isso? Vamos lá, a gente tem o nosso motorhome, né? Primeira coisa que a gente pensa é o chassi, né? O chassi do carro é a elétrica original dele. Qualquer carro, fala-se que tudo é aterrado naquele chassi. Ok, então toda a elétrica vai estar de alguma forma também conectada ao
nosso chassi. Mas a corrente contínua, veja, quando a gente compra um carro comum, ele só tem corrente contínua ali. Não posso ligar um 220 e espetar ali na lataria do carro, tá certo? Mas esse é uma primeira situação. Veja, na lataria do carro, em situações ótimas, normais, sem nenhum problema, pode ocorrer aquilo que a gente chama de eletricidade estática. O carro em movimento, havendo atrito do ar com a lataria do carro, vai deixar na lataria do carro algumas cargas, né, positivas ali, e na hora que alguém encostar, vai sentir aquele choquinho, né? Que é um choquinho da eletricidade estática. Como é que a gente resolve isso? Você pode colocar uma pequena fita metálica permanentemente encostada no chão, no piso, né? E o carro anda para lá e para cá e essa fita vai arrastando. Claro que ela arrastando com o piso também ela vai ficar carregada, mas na hora que o carro parar, ela descarrega tudo, porque é uma eletricidade sem grandes problemas em linhas gerais ali, né? Agora, e no caso da gente ter 110 e 220 corrente alternada, saímos do universo da corrente contínua, que está em tese aterrada na lataria do carro, mas a 110 e 220, essa corrente alternada pode vir de dois lugares. Pode vir de fora, você plugou uma tomada lá no camping, então esse 110 está vindo de lá, e pode vir do inversor que você tem, o seu inversor do sistema fotovoltaico, né? Nesse caso, a gente não pode aterrar diretamente ali, pura e simplesmente, né? No caso de acontecer uma fuga de corrente, a gente tem que fazer o aterramento convencional, que é enfincando uma barra de cobre no chão, para que ela seja um aterramento. E aí vem alguns questionamentos que já chegaram a mim. Primeiro eu vejo gente falando assim, olha, não precisa se preocupar muito com isso não, coloca uma barrinha pequenininha lá, uns 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, talvez isso aí já resolve. E aí você aterra toda a lataria do carro nessa barra. E todo o seu QDC dentro do carro também vai estar interligado aí, né? E a tomada que você liga no seu camping também vai estar aterrada aí. E aí já vem uma nuvem de pessoas falando, nossa, não, a gente nunca deve ligar o terra do carro com terra lá do camping. O que acontece é que 99% das situações o camping não tem aterramento. E é você o único ponto de escoamento de corrente de fuga, né? Se você não aterrar, você fica sem como se proteger, né? Agora, se lá no camping houver um aterramento e no seu tiver um aterramento e vai se funcionar como um aterramento TT, tá certo? Isso também está dentro da norma e não tem nada de errado, tá certo? Vamos lá, vamos para frente. A gente pode pôr múltiplas barras. Você pode ficar mais do que uma barra e nada impede de você ficar uma barra maior. E se o piso ali, se for um lugar muito seco, muito ressecado, também o aterramento não fica muito adequado ali, né? Então, aqui não tem limite. A gente pode pôr múltiplas barras em torno do nosso carro, onde a gente parou. E na hora que a gente for embora, a gente retira tudo e leva embora. Quando chega no próximo lugar, enterra tudo de novo, né? Não é uma coisa muito prática. Confesso, não é uma coisa muito prática, mas também não é o fim do mundo, né? E lembrando da tal equipotencialização. Se a gente tiver múltiplas barras, né, de aterramento, elas precisam estar todas interligadas. Inclusive, se tiver um terra vindo do camping, da tomada do camping, esse terra precisa estar equipotencializado também com o nosso sistema, tá certo? Isso é a base da norma NBR 5410. E aí, esse aterramento também é um aterramento do tipo TT, né? Se a gente, mas eu acho que você talvez tenha pensado uma coisa, se a gente não interligar o terra do acampamento com o nosso,
fica um aterramento TT, é isso. Se a gente interligar os dois terras, acaba ficando um aterramento parecido com o aterramento TN, né? E aí vem de novo aquela pergunta, será que eu devo usar DRs? E a resposta é a mesma coisa, né? Se a nossa energia estiver vindo do inversor, ele não vai funcionar propriamente de forma apropriada. Mas se a nossa energia estiver vindo da tomada que o camping forneceu para nós, aí o DR vai funcionar direitinho. Ele vai ser um bom sistema de proteção contra a fuga de corrente. Passou a acontecer uma fuga de corrente, ele simplesmente desarma. E aí você dá tempo de você investigar quem é que está provocando isso e trocar e mandar arrumar, tá bom? E agora eu quero deixar de novo o convite para você, se você está gostando, se você acha que essa nossa conversa pode ajudar você ou outra pessoa, né? Eu quero convidar você a participar do nosso grupo no Telegram, no Element, no Instagram, só sobre elétrica de motorhomes e barcos, né? A gente pode conversar mais, se alguma coisa você ficou com alguma dúvida, né? E que, olha, não entendi aquilo, olha, eu sempre pensei que fosse diferente e tal. Tudo bem, você é muito bem-vindo, é um lugar para a gente amadurecer mais essas questões e aprofundar melhor, tá? Outra coisa é, se você quiser conhecer como é a vida no mar, né? A gente também tem um canal de só sobre náuticas e lá a gente divide um pouco das nossas histórias também, tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Vai ser bem legal. E a gente vai continuar amadurecendo esse nosso sistema fotovoltaico. E você vai, espero, ganhar ainda mais elementos para construir e conceber o seu projeto de uma forma cada vez mais segura e mais clara e mais simples. Tá bom? É isso aí.